Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor José Ricardo e estou trabalhando alguns temas de química aqui com vocês. Neste vídeo de hoje, o nosso tema será substâncias inorgânicas, continuando a nossa sequência de substâncias inorgânicas, continuando a falar sobre bases nessa nossa parte 2. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não viu a parte 1, dá uma olhadinha aí no canal, que você vai ter esse vídeo 1 já disponibilizado, tá? Então, das bases, o que a gente vai ver hoje, né? A gente já viu no vídeo 1 a definição, né, e a classificação das bases, e hoje a gente vai ver a nomenclatura das bases, que é bem mais fácil que a dos ácidos, se você já assistiu aos vídeos sobre ácidos, tá? Então, essencialmente, eu vou dar nome para a base, colocando a palavra hidróxido, preposição de, o nome do cátion que está junto com o OH, porque a base, se você não viu o vídeo, a base é caracterizada por liberar OH-, então a substância que tem OH- dentro dela. E se tem uma coisa negativa, tem que ter uma coisa positiva. Essa coisa positiva a gente chama de cátion. Então vai ter um cátion junto com o OH. E esse cátion tem uma carga. Essa carga, ela pode entrar aqui, ela vai ter que entrar aqui em alguns casos, tá? Então por isso tem esse asterisco que a gente vai ver qual é a condição para essa carga estar ali ou não, tá? Então, se ela for indicada, ela deve ser indicada através de um algarismo romano, né? Então aqueles Is maiúsculos, V e tudo mais, né? A gente só vai usar I e V, né? Então tem que ser indicada em algarismo romano, tá? A gente já vai ver exemplos. Quando que ela não vai ser indicada? Apenas nesses casos que estão aparecendo aí. Se a base, né, for feita por um cátion da família 1, olha na tabela periódica, primeira coluna, tira o hidrogênio, ele não faz parte da família. Então, a partir do lítio ali, toda vez que eu tiver algum átomo daqueles junto com o OH formando uma base, eu não vou indicar. Não é que eu não preciso, não, eu não vou, não pode ter ali. Tá? Fica errado você colocar um número, tá? Então, da família 1, simplesmente um hidróxido de e o nome do elemento da família 1. A mesma coisa vale para a família 2. Então, começando ali no berílio, indo até o último, tem uma base onde tem OH e um elemento da família 2, hidróxido de o nome do elemento e nada mais, tá? Também, para esses 4 casos aqui, ó, a prata, o Ag, sempre vai ser mais um, né? Ou é prata metálica ou é o íon prata mais um. Então, vai ser só prata, hidróxido de prata. Zinco, também só tem essa carga mais 2, sempre eu não vou indicar a carga do zinco. Alumínio também e o amônio também. Então, nesses 4 casos aqui, não se coloca a carga e na família 1 e família 2 também não se coloca a carga. Todas as demais, então, você vai colocar a carga. Tá? Se não é elemento da família 1, se não é elemento da família 2, se não é prata, zinco, alumínio ou amônio, você coloca a carga. Beleza? Vamos a alguns exemplos então. Aqui, ó. NaOH, ZnOH2, FeOH2 e FeOH3. Então vamos lá. Hidróxido de Na. Na, você vai lá na tabela periódica, ele é da família 1. Ele é o sódio. Então, hidróxido de sódio. Acabou. Só isso. Tá? Zn é o zinco. Se você tem memória boa, na tela anterior você viu que o zinco era um dos casos ali onde não coloca carga. Então, simplesmente, hidróxido de zinco. Acabou aí. Agora olha aqui, ó, FeOH2 e FeOH3. São duas bases de ferro. Imagina se eu tivesse que chamar aqui apenas hidróxido de ferro. Se fosse assim. Como é que eu vou diferenciar? É essa fórmula, o hidróxido de ferro, ou é essa fórmula? Por isso a necessidade de ter aquela carga em algarismo romano. Tá? Ah, professor, mas e por que não tem aqui então? Não tem um hidróxido de sódio que seja diferente desse aqui? Não, tá? Por isso que família 1, família 2, a prata, o zinco e o amônio, né? Não coloca-se número. Por quê? Porque não existe outro. Não existe outro hidróxido de sódio que não seja o NaOH. Tá? Não existe outro hidróxido de zinco que não seja o ZnOH2. Por isso a gente não coloca numeração. No caso do ferro, ó, tem dois, o FeOH2 e o FeOH3. Então a gente tem que discriminar isso no nome. Como é que a gente faz? Hidróxido de ferro, e esse de cima é o ferro 2 e o de baixo é o hidróxido de ferro 3, tá?
Mas por que que o de cima é o hidróxido de ferro 2? Por que que o de baixo é o hidróxido de ferro 3? Ferro 2 é a carga, né? Carga mais 2. Ferro 3 é a carga do ferro, mais 3. Como é que eu sei que esse é o 2 e esse é o 3? Não tá meio óbvio para você? Tem um 2 aqui, não tem? Faz todo sentido ser 2. Tem um 3 aqui, não tem? Faz sentido ser 3. Em geral é isso. Como é que eu sei qual é a carga do ferro ou de qualquer átomo que tem aqui? É eu olhar para o número de OHs. Cada OH que existe aqui soma uma carga menos um. Então vamos pegar aqui do sódio. Só tem um OH. Qual que é a carga do sódio aqui no NaOH? Se o OH é menos um, o sódio tem que ser mais um. O zinco. Qual é a carga do zinco? É mais 2. Por quê? Porque eu preciso de dois OHs para interagir com um zinco. Então, em geral, o que você vai colocar aqui na frente em algoritmo romano vai ser exatamente esse número de OHs, porque o número de OHs é igual à carga de quem está junto com ele. Na maioria, esmagadora maioria dos casos, você vai acertar se você colocar esse mesmo número aqui. Quando você vai errar, se você pegar uma exceçãozinha importante que é o mercúrio 1. Porque o mercúrio 1 ele tem uma particularidade aí que pode te pegar. Depois você pesquisa aí como que é a fórmula do mercúrio 1, íon mercúrio 1, e tenta fazer aí a fórmula e montar o nome dele, para você ver que legal que vai ser. Agora, eu não vou falar não vou mostrar o mercúrio 1 aqui, a gente vai dar uma olhadinha melhor nesse FeOH2, FeOH3, porque além desta forma de dar nome, hidróxido de, nome do cátion, com carga ou não, dependendo de cada caso, a gente tem uma outra forma de dar nome para casos como esses aqui do Fe, que pode ter dois hidróxidos diferentes, tá? Vamos lá. Então, hidróxido de ferro 2 a gente já viu, né? Por que, que ele é ferro 2? Porque eu tenho aqui, né, o Fe com dois OHs. Cada OH é menos um, então menos 2 no total, o Fe tem que ser mais 2, por isso hidróxido de ferro 2. Nesse caso, né, que eu tenho ferro 2 e ferro 3 apenas, eu posso ter uma outra nomenclatura para esse FeOH2. Então começa só com hidróxido, observa que não tem o D, e aí eu coloco um sufixo oso no final do nome do elemento, parte do nome do elemento. Então ferro, oso, ferrooso, não, então ferroso. Esse oso indica o NOx mais baixo. Quando a gente falou de ácido, a gente já falou que era NOx, né? Que é uma carga real ou teórica que o átomo tem. Então, nesse caso, carga real, íon ferro mais 2. O NOx mais 2 é o NOx mais baixo do ferro. Então, eu atribuo aí no nome a expressão oso, o sufixo oso. Então, hidróxido ferroso. Talvez você já tenha ouvido falar algo parecido, né? Existe um medicamento chamado sulfato ferroso, usado em tratamentos de anemia. O sulfato ferroso não é uma base, ele é um sal, mas usa a mesma lógica. Então, esse ferroso é o ferro 2. Então, o sulfato ferroso é a mesma coisa que sulfato de ferro 2. A gente vai aprender isso aí lá na aula sobre sais, tá? Então, uma outra forma de nomenclatura é para os casos onde o átomo tem dois NOx possíveis, a gente pode usar, então, o menor deles terminando em oso. Então, parte do nome do elemento terminando em oso. Então, nesse caso aqui, FeOH2 recebe os nomes hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. E o FeOH3. FeOH3, que é o hidróxido de ferro 3, é o ferro 3 por quê? Porque ele tem 3 OHs, cada OH negativo, o ferro tem que ser, então, 3 positivo para resolver aí a questão das cargas. A soma das cargas tem que dar zero, né? E também, né, eu posso, no caso do ferro, tem o oso lá, ferroso, e aqui, quando é o maior NOx, tem uma forma de dar um nome diferente também. Hidróxido, não tem o D, e a gente coloca férrico. Então é ico para o NOx mais alto, tá? Então, todos os casos onde o elemento possua duas cargas, dois NOx, eu posso dar o nome dessa forma aqui, colocando oso e ico ao final do nome do elemento, ou de parte do nome do elemento. Nesse caso, ferro tirou o O para fazer essa adaptação, tá? Como é que eu sei, professor, que tem duas cargas apenas? Aí você vai ter que conhecer os principais casos ou ter acesso a uma tabela que tem essas informações. A gente chama ela de tabela de cátions, tá? Muitas vezes você encontra junto, né, a tabela
chamado de cátions e ânions, né? Cátions os positivos, ânions os negativos. Então, ou você vai olhar a tabela, ou você vai ver no contexto ali do que for colocado para você em um exercício, por exemplo, tá? Então, maior NOx é ico, menor NOx é oso. Aqui mora um detalhezinho importante, né? Alguns elementos não vai ser tão fácil assim a gente responder, né? Por exemplo, ouro. Eu tenho ouro 1 e ouro 3. Ouro mais 1, ouro mais 3. Então forma dois hidróxidos. Eu posso ter o oso e o ico. Só que aí não usa o nome em português, usa o nome em latim, tá? Então o ouro em latim é aurum, tá? Então não fica o nome em português ouroso e ourico, né? Fica auroso e áurico, tá? Então no caso do ouro. A gente vai ter também essa questão no cobre, no chumbo, tá? Cobre e chumbo. Eu ia falar prata. Não tem prata, tá? Então existem ali algumas questões desse tipo, tá? Cobre, chumbo e ouro buscam os nomes em latim para fazer, tá? Esses são os três principais aí, que é um pouquinho diferente, depois dá uma olhadinha lá, tá? Aqui, então, agora a gente vai, para finalizar a nossa aula, falar sobre a fórmula, embora isso eu já comentei ao longo dos vídeos, né? A fórmula das bases, por ser uma substância iônica, ela se baseia na igualdade de cargas positivas e negativas. Então, como é que eu vou montar a fórmula de uma base? Se tiver um exercício lá, monte a fórmula de uma base feita com íon potássio, K+. Então, eu vou juntar ao K+, a quantidade de OHs necessárias para dar zero. Então, eu olho qual é o total de cargas positivas? Mais um. Então, eu preciso de uma carga negativa, menos um. Mais um, menos um, zerou. Então, a fórmula de uma base com potássio é o KOH. E se eu tivesse lá o cobre 2? Então, tem duas cargas positivas. O que eu preciso, então? De duas cargas negativas. Cada OH tem uma carga negativa, então eu preciso de dois OHs. E aí eu consigo formar a fórmula do cobre, do hidróxido de cobre 2. Né? O cobre pode ter carga 2 e carga 1. Então esse é o hidróxido de cobre 2. Se eu fosse dar um nome para ele usando o oso e ico, né? O mais 2 é o maior NOx do cobre. Então isso aqui fica hidróxido cúprico, porque do latim cobre é cuprum. Daí o símbolo do cobre não ser CO e sim Cu. Tá? Então, CuOH2, hidróxido de cobre 2, ou hidróxido cúprico, a gente montou assim porque o cobre é 2, tem que ter 2 OHs. Né? E se tiver 3, professor? Tranquilo. No caso do crômio 3, preciso de 3 OHs. 1, 2, 3 OHs. Porque cada OH é menos 1, então somo eles dá menos 3, zera com mais 3 do crômio. Então fica CrOH3, hidróxido de crômio 3. Tá? E o amônio, lembrando, o amônio é um NH4, é uma base diferente, não é metálica, né? O NH4 não é um metal, ele é um íon covalente, né? O íon que dentro dele tem ligações covalentes, e ele tem mais um, eu preciso só de um H menos um, por isso a gente representa ele como NH4OH. Né? Já dei o spoiler, né? Com essa formulação aqui, a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado aí se você está aqui comigo até agora. Sucesso aí nos seus estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.